Existe um momento quase imperceptível em que o pensamento, que antes parecia proteção, começa a se transformar em prisão. Você ainda está refletindo, analisando, organizando ideias, imaginando cenários, mas algo dentro de você já sabe. Pensar demais virou uma forma elegante de não agir. No início, o pensamento ajuda. Ele evita erros óbvios, organiza prioridades, cria clareza. Mas chega um ponto em que continuar pensando não traz mais respostas novas, apenas repete as mesmas perguntas com outras palavras. Esse ponto não chega com aviso, ele se instala devagar. Você começa dizendo que precisa de mais tempo, depois mais informação, depois mais confiança. E quando percebe, já passou tempo demais vivendo dentro da própria cabeça, ensaiando decisões que nunca saem do papel. Pensar passa a dar a falsa sensação de progresso. Afinal, você está ocupado. Mas ocupado não é o mesmo que avançando. A mente adora controle. Pensar é seguro porque não expõe você ao erro real, apenas ao erro imaginado. Dentro da cabeça, tudo pode ser ajustado, refeito, aperfeiçoado. Fora dela, a vida não funciona assim. A ação é imperfeita, imprevisível, desconfortável e é exatamente por isso que ela transforma. Muitas pessoas inteligentes ficam presas nesse ciclo. Não por falta de capacidade, mas por excesso de análise. Cada possibilidade é avaliada, cada risco ampliado, cada falha antecipada. O problema é que a vida não espera você resolver todas as variáveis. Ela continua acontecendo enquanto você calcula. Existe um ponto em que pensar deixa de ser preparação e passa a ser adiamento. E esse ponto costuma chegar quando você já sabe o que precisa ser feito, mas ainda não quer lidar com as consequências. Porque agir não muda apenas resultados, muda identidades. Quando você age, você se compromete. E compromisso assusta. Pensar te permite manter todas as versões de si mesmo vivas ao mesmo tempo. A pessoa que tenta, a que desiste, a que sonha, a que se protege. Agir, por outro lado, obriga você a escolher. E toda escolha fecha portas, mesmo as escolhas certas. O problema não é pensar, o problema é usar o pensamento como escudo contra a realidade. É dizer que ainda está analisando quando, no fundo, está com medo de descobrir do que é capaz. Porque enquanto você só pensa, você não se testa. E enquanto não se testa, não se conhece de verdade. Chega um momento em que você já consumiu conteúdo suficiente, já ouviu conselhos suficientes, já refletiu o bastante. A partir daí, mais pensamento não gera crescimento, apenas ansiedade. A mente começa a girar em círculos, revisitando decisões que ainda nem foram tomadas. E o corpo sente cansaço, inquietação, frustração. Não porque você está fazendo demais, mas porque não está fazendo o que importa. Existe um ponto em que pensar não basta mais, porque a vida exige resposta em forma de ação. Pequena, imperfeita, insegura, mas real. Uma ação muda o estado interno. Ela quebra o ciclo da dúvida infinita. Ela traz feedback. Mesmo quando dá errado, ensina algo concreto. Algo que pensamento nenhum consegue ensinar sozinho. Muita gente espera sentir certeza para agir, mas a certeza quase nunca vem antes da ação. Ela nasce depois. Você age, ajusta, aprende, repete. E nesse processo a confiança aparece, não como emoção, mas como resultado de experiência acumulada. Pensar demais também cria uma armadilha silenciosa, a comparação. Você imagina onde deveria estar, compara com quem já chegou lá e usa essa distância como justificativa para não começar. Mas ninguém começa no meio da história. Todo mundo começa confuso, inseguro, improvisando. A diferença é que alguns começam mesmo assim. Existe um tipo de pensamento que não constrói, apenas protege o ego. Ele cria explicações sofisticadas para a inação. Não é o momento certo. Ainda não estou preparado.
preciso de algo a mais. E talvez tudo isso seja verdade, mas também pode ser só medo disfarçado de prudência. O ponto de virada acontece quando você aceita que não vai se sentir pronto, que não vai ter todas as respostas, que vai errar e que isso não é sinal de incapacidade, é sinal de movimento. A vida recompensa quem se move, não quem espera entender tudo antes de sair do lugar. Quando você cruza esse ponto, algo muda internamente. O pensamento passa a servir à ação e não o contrário. Você pensa para decidir, não para adiar. Você reflete para ajustar, não para se esconder. E essa mudança de postura altera completamente os resultados que você passa a criar. Ação não precisa ser grandiosa, precisa ser consistente. Um passo pequeno hoje vale mais do que 100 planos perfeitos para amanhã, porque o pequeno passo cria tração. Ele tira você da inércia. Ele mostra que você é capaz de começar. E começar é sempre a parte mais difícil. Existe um silêncio poderoso depois da primeira ação. Um silêncio diferente daquele cheio de dúvidas. É o silêncio de quem fez algo real, mesmo que imperfeito, mesmo que pequeno. Esse silêncio acalma a mente, porque agora ela não precisa mais imaginar, ela pode observar. Pensar demais também rouba a presença. Você está sempre no futuro, prevendo cenários, ou no passado, revisando decisões. A ação te traz para o agora, para o que está sob seu controle, para o próximo passo possível. E isso reduz o peso mental que você carrega sem perceber. O mais curioso é que muitas respostas que você busca no pensamento só aparecem depois da ação. Você só entende se gosta depois que tenta. Só descobre se é capaz depois que faz. Só aprende a melhorar depois que começa. Antes disso, tudo é hipótese. Existe um ponto em que pensar não basta mais, porque a vida não é resolvida no plano das ideias. Ela é vivida no plano das escolhas. E toda escolha exige movimento. Mesmo ficar parado é uma escolha, com consequências. Quando você entende isso, você para de esperar clareza absoluta e passa a agir com clareza suficiente. Você aceita que o caminho se revela enquanto você anda, que a confiança se constrói enquanto você insiste, que o crescimento acontece enquanto você sustenta o desconforto inicial. E então você percebe que não precisava de mais tempo pensando, precisava de coragem começando. Coragem para agir sem garantia. Coragem para errar em público. Coragem para abandonar a imagem perfeita que você construiu de si mesmo e substituí-la por uma versão real, em construção. Esse é o ponto que separa quem evolui de quem apenas reflete sobre evoluir. Quem entende que pensar é importante, mas agir é decisivo. Quem aceita que a vida responde melhor a movimentos do que a planos. Se você chegou até aqui e sentiu que essa mensagem falou diretamente com você, escreva nos comentários: eu ajo mesmo sem certeza. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está preso no excesso de pensamento. Porque existe um ponto em que pensar não basta mais, e talvez esse ponto seja agora.